paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a você e a sua família. Seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e venho através deste vídeo lhe oferecer subsídios da Escola Bíblica Dominical. Nesta rica oportunidade, eu quero comentar a lição de número 8, cujo tema é a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? É uma pergunta. O textuário: e terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousará seguro. Jó capítulo 11, versículo 18. Verdade prática. Segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. Se você está aqui pela primeira vez em nosso canal Escola Bíblica, eu quero pedir a você que se inscreva em nosso canal e que também ative o sininho para que toda semana você possa receber as notificações dos vídeos quando estamos a postar. Amém? Vamos entrar nesta lição tão importante. A leitura bíblica em classe se encontra em Jó capítulo 11, versículo 1 ao 10, capítulo 20, versículo 1 ao 10. A introdução nos diz: nesta lição veremos o discurso de Zofar, o último amigo de Jó a falar na série de debates. Ele insistira na tese de que o justo não passa por tribulação. A semelhança do que pensavam seus amigos, Elifaz e Bildade. Todavia, Zofar é mais duro e impiedoso na acusação contra Jó. Ao contrário de seus amigos, ele faz dois discursos suficientes para derramar seu ressentimento contra o patriarca. Ele o acusa de se levantar contra a sabedoria divina e aconselha Jó a voltar-se para Deus. Meus irmãos, nesta oportunidade, onde nós estamos aí estudando a lição de número 8, acerca da teologia de Zofar, nós vamos entender que o justo passa sim por tribulação, conforme a verdade prática onde nós lemos. Segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. A teologia de Zofar, que é o terceiro amigo de Jó, é muito parecida com a teologia de Elifaz e também com a teologia de Bildade, que foram as lições anteriores que nós estudamos. E Zofar, ele vai tocar nesse ponto, se o justo passa ou não por tribulação. É claro que ele vai afirmar, quando ele está conversando com Jó, que o justo não passa por tribulação. Zofar, ele pensava, era um ponto de vista seu, e todo ponto de vista é visto por um ponto. Ele pode até ter ali, meus irmãos, algumas verdades, mas Zofar não tem toda a verdade do seu lado. Ele faz apenas dois discursos, conforme nós lemos aqui na introdução. Ele faz 3 discursos, Bildade faz 3 discursos e Zofar faz apenas 2 discursos. Então, nesta lição, meus irmãos, nós vamos entender que Zofar, ele já entra com o pé no acelerador. Ele já chega acusando Jó. Ele é mais duro, ele acusa mais Jó. Parece que o sofrimento de Jó, foi só aumentando a sua intensidade. E é isso que nós vamos ver, meus irmãos, aqui nesta preciosa lição. O tópico 1. Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Número 1. Deus grande e sábio. Zofar defende que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino, pois para ele Deus demonstra grande sabedoria em reprimir os maus, por outro lado, os bons jamais passam por tribulação. Meus irmãos, nesse início do discurso de Zofar, ele vai dizer que Deus é grande, que Deus é sábio. Por que Deus é sábio? Porque ele sabe punir os ímpios e sabe recompensar os bons.
Isso foi o que Zofar herdou de seus antepassados. Nós aprendemos que isso é um dogma, não é verdade? Que ele vai herdando de pai para filho. E Zofar aprendeu isso, que Deus sempre vai castigar o ímpio e sempre vai abençoar o justo. Ele diz que Deus foi muito sábio quando fez isso com Jó. Jó, você está sofrendo porque você cometeu algum pecado, você cometeu alguma impiedade. E Deus é sábio, Deus é justo, Deus é grande. Ele sabe abençoar os justos e sabe corrigir os ímpios. Não é verdade? Porque hoje a gente vê que a justiça humana está distorcida. Eles preferem maltratar os justos do que maltratar os ímpios. Hoje a justiça humana. Mas a justiça de Deus, Zofar estava certo. É uma justiça verdadeira. Deus, ele é sábio. Ele sabe como retribuir o ser humano, aquilo que ele planta. Mas nesse caso aqui, meus irmãos, não se aplica a Jó. Porque Deus não estava castigando Jó porque ele era ímpio. Deus estava provando Jó para lá na frente o aprovar. Então, esse foi aí a primeira fala, né, meus irmãos, de Zofar. Número 2. Deus não é indiferente à ação do ímpio. O terceiro amigo de Jó acreditava que ele havia se autodeclarado puro e sem culpa, porque era assim: Zofar falava e Jó se defendia. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Por quê? Porque Jó, ele sabia o que se passava na sua vida. Jó sabia que ele não tinha falha. Jó, ele fez uma autoanálise, ele se autoexaminou-se a si mesmo, porque é assim que diz a Bíblia: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então Jó, ele fez uma autoanálise de si mesmo e ele entendeu que ele não tinha culpa alguma, que ele era puro. E por isso Zofar o atacava, porque ele dizia: Jó, como você pode se autodeclarar puro, se autodeclarar justo, santo? Mas na verdade, meus irmãos, Jó não se autodeclarou isso, ele era de fato. E o próprio Deus deu testemunho disso. O próprio Deus falou disso, de que Jó era puro, era um homem santo, era um homem que se desviava do mal, era um homem reto. Isso é interessante. E Zofar continua. Ele cria também que Deus não é indiferente à ação do ímpio, como Jó parecia ter sugerido. O que Zofar estava querendo dizer? Que Deus, meus irmãos, não é indiferente à ação do ímpio. Por exemplo, se um ímpio matou alguém, Deus não é indiferente à ação desse ímpio. Se ele matou alguém, Deus então vai trazer a justiça. Ele vai ter que pagar. Porque se um ímpio mata alguém, Deus não vai passar a mão na cabeça. Era isso que Zofar estava querendo dizer. Que a ação de Deus não é indiferente à ação do ímpio. Porque Zofar achava que Jó era ímpio. E devido a Jó ser ímpio, a ação de Deus não era indiferente. Entendeu? Então aqui, meus irmãos, Zofar está completamente enganado. Viu? Deus, ele sempre faz justiça. E nesse caso aqui de Jó, Jó era um homem justo. Amém? Número 3. Tolos se passando por sábios. Olha o que ele diz. Vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos médicos que não valem nada. Essas foram as palavras de Jó, quando ele estava se defendendo ali daquelas acusações.
onde ele estava pedindo um redentor, alguém que lhe ajudasse. Enquanto isso, ele ia se defendendo. E ele disse para todos os três que ali estavam, para Elifaz, para Bildade e para Zofar: vós, porém, sois inventores de mentiras. É verdade, eles estavam inventando mentiras, porque tudo o que eles falaram acerca de Jó não era verdade, era mentira. Então Jó disse: vós sois inventores de mentiras, vocês estão mentindo. Meus irmãos, como existe por aí muitas teologias mentirosas, como existe por aí as teologias de Bildade, de Zofar e de Eliú, teologias mentirosas acerca de Deus. E Jó estava certo. E Jó continua: e vós todos, médicos que não valem nada. Aqueles três amigos de Jó estavam ali como médicos, porque a Bíblia diz que eles veio para se condoer com Jó, para trazer conforto a Jó. Mas quando eles chegaram ali como médicos, diante de uma pessoa enferma, o que o médico faz? Mesmo se for um bandido, o médico vai tratá-lo, vai cuidar de suas feridas, vai o confortar. E aqui esses homens agiram como médicos que não valem nada. Eles chegaram ali e, ao invés de confortar Jó, de o consolar por ter perdido seus filhos, eles começam a o acusar. Eles começam a apontar Jó, a dizer que ele estava em pecado, que ele era ímpio. E por isso Jó estava certo quando disse: vós todos são médicos que não valem nada. Mas eu tenho uma boa notícia para dar a você. Jesus é o médico dos médicos. E ele pode sim curar todas as enfermidades. Jesus Cristo de Nazaré, em seu nome há poder. Jesus não é um médico como Elifaz. Jesus não é um médico como Eliú, como Bildade, como Zofar. Jesus é um médico justo, que vale muito, não é verdade, meus irmãos? Vamos aqui para o tópico de número 2. A conversão como resposta à aflição. Número 1. Purificação moral. Zofar, portanto, conclama Jó ao arrependimento e conversão. Ele enumera 3 passos para que isso aconteça: conduta correta, oração e renúncia ao pecado. É por isso que Jó chamou esses homens de médicos que não valem nada, porque o médico precisa de pessoas doentes. O médico não precisa de pessoas sãs. E aqui no caso, espiritualmente, Jó não estava doente. E por isso eles não precisavam receitar isso para Jó. Olha, Jó, eu tenho uma receita aqui para você. Você precisa, primeiramente, de uma conduta correta. E segundo, de oração. E terceiro, de renúncia ao pecado. Então, esses médicos não valiam nada mesmo, porque Jó não estava doente espiritualmente. Porque olha o remédio que eles trouxeram. Conduta correta. Jó já tinha uma conduta correta. A Bíblia diz que Jó era um homem justo, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Conduta correta. Olha o segundo remédio que esses homens trouxeram para Jó. Oração. Jó já orava. A Bíblia diz que toda madrugada Jó orava. E olha o terceiro remédio. Renúncia ao pecado. Jó já fazia isso. Quando ele oferecia sacrifício por si mesmo e pelos seus filhos. Quando Jó oferecia sacrifício por si mesmo, ele estava pedindo perdão a Deus. Então, verdadeiramente, meus irmãos, esses homens eram médicos que não valem nada. Eram médicos que estavam querendo trazer uma receita, um remédio, um antídoto para alguém que não precisava, que era Jó, espiritualmente falando, porque
fisicamente falando, materialmente falando, Jó estava precisando de ajuda. Mas esse remédio que esses homens trazem aqui é para a vida espiritual de Jó. Jó não precisava de uma conduta correta, pois ele já era. Jó não precisava de oração, porque ele já orava. E Jó não precisava renunciar ao pecado, porque ele já fazia isso. Jó estava certo. Número 2. É possível negociar com Deus? É aqui, meus irmãos, uma pergunta, né? É possível negociar com Deus? Estudiosos destacam que Zofar tenta induzir Jó a negociar com Deus, a fim de se ver livre de suas dificuldades. Eu lhe digo, não é possível negociar com Deus. Você pode dizer, irmão Henrique, Ana, que fez um voto a Deus, que disse, Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou lhe dar. E Jacó, que disse, Deus, se tu me deres e me abençoares, eu vou devolver o dízimo de tudo. Aqui a negociação, meus irmãos, está relacionada a uma fé interesseira. Você pode sim fazer um voto a Deus, uma promessa, você pode sim fazer isso. Mas o que Zofar estava induzindo Jó a fazer aqui era uma fé interesseira. Sim, meus irmãos, e nós não precisamos disso, de ter uma fé interesseira. Eu só vou servir a Deus se algo acontecer na minha vida. Eu só vou para o ministério se acontecer isso ou aquilo. Não, nós não podemos ter, meus irmãos, uma fé interesseira, porque não se pode negociar com Deus. Deus ele não aceita barganhas, não. Deus não aceita recompensa. A Bíblia diz que Deus não aceita presentes. Sim, não é possível. Zofar, meus irmãos, estava aqui errado. Número 3, a angústia de Jó. Ele manifesta de vez toda a sua condição humana. O justo sofre. Meus irmãos, a angústia de Jó era tão grande ali, que quando Zofar estava falando, e depois Jó veio a falar também, ele chega à seguinte conclusão: o justo sofre. Jó estava esgotado, Jó estava desanimado, Jó estava fraco, e ele diz, o justo sofre. Mas quem é esse justo que sofre? Sou eu. É Jó dizendo, sou eu mesmo. Eu cheguei a essa conclusão porque eu sou justo. Zofar não conhecia totalmente a vida de Jó. É por isso que Jó diz, o justo sofre. E como nós estamos estudando este tema, meus irmãos, nesta lição, eu quero dizer para você que o justo passa sim por tribulação. Jó era um deles. Jó era um homem justo. E ele passou por grandes tribulações. O que Jesus Cristo diz para a sua igreja? No mundo tereis aflições. Jesus não deixou a sua igreja desorientada. Jesus deixou a sua igreja em alerta. Olha, a minha igreja é justa. E eu quero dizer para vocês que no mundo vós tereis aflições. O próprio Jesus, que foi um homem justo aqui na terra, passou por grandes tribulações. Então, a conclusão que nós chegamos nesta lição é que o justo passa por tribulação. O ímpio também passa por tribulação. E qual é a diferença? A diferença é que Cristo passa com a sua igreja na tribulação. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a diferença. Nós temos o Espírito Santo de Deus para nos consolar. O mundo não tem, porque o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas a igreja, sim, tem o Espírito Santo de Deus, o Paracletos, o Consolador, para passar conosco por tribulações.
vamos aqui finalizando o tópico de número 3. Se até aqui esta videoaula tem sido bênção para você, não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha aí, porque isso nos ajuda muito. Amém? Pare um pouquinho aí, se você não deu like, dê o like aí para nos ajudar, em nome de Jesus. Tópico 3. Deus julga e castiga os pecadores. Número 1. O castigo dos maus. Zofar lembra a Jó que a aparente prosperidade dos ímpios não passa de ilusão e dura apenas um instante. Com certeza, Zofar estava certo. A aparente prosperidade dos ímpios, meus irmãos, ela dura apenas um instante. É verdade. Enquanto o ímpio está aqui na terra, ele está ali, quem sabe, gozando de seus bens materiais, de sua riqueza, de sua prosperidade, mas dura só um instante. Porque a vida passa como um sopro, como uma nuvem, como uma sombra, como um vapor. E aonde ele vai, o ímpio, se ele não se converter a Cristo, ele não vai levar essa riqueza. É por isso que Zofar, neste ponto, ele tem razão. A aparente prosperidade dos ímpios não passa de ilusão e dura apenas um instante. Mas a prosperidade do justo vai durar por toda a eternidade. Porque nós vamos receber o nosso galardão. E ele diz, Zofar, para comparar o deleite do ímpio a uma comida envenenada. Olha a comparação que Zofar faz, né? O deleite do ímpio, a alegria do ímpio, a prosperidade do ímpio é como uma comida envenenada. Você come aquela comida ali, deliciosa, saborosa, e logo após começa a grande tragédia. O veneno começa a surtir efeito dentro do organismo e a pessoa morre. Então, aparentemente o ímpio, meus irmãos, ele pode até prosperar, mas é como uma comida envenenada. Se ele morrer e não se converter, para onde ele vai, ele não vai levar nenhuma gota d'água, como aquele rico que foi para o Hades, para o lugar de tormento, e ele não tinha nenhuma gota d'água para molhar ali a ponta do seu dedo. E Lázaro, ele estava gozando ali de sua alegria no seio de Abraão. Essa é a verdadeira prosperidade do justo. Número 2. Jó diante de um paradoxo. Os ímpios poderiam sim ser punidos, mas isso nem sempre parecia acontecer. Conforme descrito, por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se esforçam em poder? Veja, meus irmãos, que Jó estava aqui diante de um grande paradoxo. Ou seja, Zofar dizia para Jó que os ímpios, eles sempre serão punidos, imediatamente. Se eles cometeram alguma impiedade, logo eles vão pagar por aquilo. Mas Jó, ele começou a descrever aquilo que ele via com seus próprios olhos. Ele via alguns ímpios prosperando, ele via alguns ímpios que envelheciam. Então o ímpio não recebia de imediato o seu castigo da parte de Deus. Porque Jó disse, eu vejo muitos ímpios envelhecendo. Olha o que diz o versículo de número 8. Versículo 8 do capítulo 21. A sua semente se estabelece com eles perante a sua face, e os seus renovos perante os seus olhos. Jó, capítulo 21, versículo de número 8. Meus irmãos, o que Jó estava dizendo aqui era uma verdade. Às vezes tem ímpios que só vão pagar na eternidade, quando eles forem lançados no lago de fogo. Por quê? Porque existem muitos ímpios que aparentemente têm uma vida normal.
Deus sabe o porquê. Por exemplo, Hitler. Quem não conhece a história de Hitler? E você sabe que ele não morreu de uma tragédia. Ele não morreu de uma tragédia, de algo terrível que lhe aconteceu. Porque, segundo a teologia de Zophar, era para Hitler ter morrido de uma forma terrível. Mas Hitler morreu na sua velhice. Sim, e não foi uma morte violenta, uma tragédia, não. Então tem muitos ímpios que vão envelhecer, que vão prosperar, mas se eles não se arrependerem, aí sim eles vão colher pela sua impiedade na eternidade, se eles não se arrependerem. Então Zophar estava errado, né? Essa teologia não é verdadeira. Número 3. A verdade vem à tona. A lei da retribuição não se aplica a todas as esferas da existência humana, nem explica os caminhos soberanos do Altíssimo. Está vendo? Pois Deus também faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então essa é a verdade bíblica, meus irmãos. Não podemos cair nessa teologia furada, a teologia de Zophar, que somente os ímpios passam por tribulação. Às vezes aqui tem um ímpio e do outro lado tem um justo. E às vezes o justo morre de forma trágica. É uma realidade. E o ímpio chega à sua velhice. Às vezes o ímpio passa na faculdade e o justo não. Às vezes o ímpio tem uma boa saúde e o justo está enfermo. É o que nós vemos. É o que a Bíblia diz. Essa é a realidade. E qual é a diferença, meus irmãos, do justo e do ímpio? A verdadeira diferença é que o justo, que serve a Deus, ele tem o Espírito Santo de Deus que habita em ti. Ele tem o seu nome escrito no livro da vida. E a qualquer momento, independentemente do que venha acontecer, o justo está preparado, seja para passar por uma tribulação, porque Cristo está com ele, ou seja para partir para a eternidade, que a coroa da vida eterna está nos esperando. Então, essa é a diferença do justo e do ímpio. O justo passa por tribulação, mas Cristo Jesus passará conosco. Amém? Que Deus continue abençoando a todos de uma forma especial, em nome de Jesus.